Ótimo, eu que me sinto lisonjeado pelo convite ao qual, no primeiro momento, eu hesitei, né, pensando pelo tempo limite que foi dado para estruturar essa fala, mas que me sinto enormemente lisonjeado e espero estar à altura do evento e espero também, né, atender às expectativas e fomentar as nossas reflexões no sentido de esclarecer a nossa caminhada para que o exercício pedagógico de todos nós professores possa andar da melhor maneira possível. Eu faço aqui um breve complemento à bela apresentação inicial do professor Paulo e aproveito o momento a cumprimentar meus ex-colegas da comunidade do Cefet de Varginha, mas que atualmente minha residência profissional se encontra aqui no Rio Grande do Sul, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Alvorada, onde atuo, então, nos cursos de meio ambiente, produção em áudio e vídeo e cuidado de idosos. É o meu novo lar profissional, então, o qual iniciei meus trabalhos neste ano, vindo aí de uma permuta, de uma transferência do Cefet para cá. Então, voltando ao lar, digamos assim, né? Então, só esse breve complemento. Então, minhas mais calorosas saudações à comunidade sul-mineira, em especial à comunidade do Cefet. E, como disse inicialmente, né, a nossa dificuldade técnica no início dessa reunião talvez seja um dos ensinamentos da cruel pedagogia do vírus, as dificuldades técnicas. Para o momento dessa fala, eu havia também estruturado e planejado o acompanhamento de uma série de slides, através dos quais nossa mente, nossa reflexão pudesse acompanhar visualmente também a sequência da fala. Infelizmente, o computador, né, deu o seu problema e ficamos, então, aqui apenas com o texto. Mas temos que dar conta das situações que nos são impostas. Então, sem mais delongas, né, como o professor disse, a base dessa fala está sobre o pequeno, grandioso trabalho do professor Boaventura de Souza Santos, em que, como grande pensador de nosso tempo, no alto de seus 80 e alguma coisa anos, se propõe e nos esclarece, nos auxilia na compreensão, na difícil compreensão de nosso complexo mundo contemporâneo, né? Associamos a ele outros pensadores desse porte que nos auxiliam nesse difícil exercício de compreensão e entendimento, professor Edgar Morin e tantos outros que aí estão para nos auxiliar nessa caminhada. Então, eu passo a uma breve leitura da apresentação que pude estruturar para esse momento, para que depois nós possamos, né, compartilhar, dialogar e expandir, assim, a nossa consciência sobre a temática. Como o professor Paulo apontou, o simpósio se refere ao exercício de reflexão, sobretudo, sobre a questão da educação. E, neste momento, o texto de Boaventura de Souza Santos nos leva a uma compreensão mais ampla, dentro da qual, evidentemente, a educação, assim como outros âmbitos da sociedade, são problematizados. Então, o título para essa fala, um título pomposo, mas o propósito é humilde, né? Ficou assim: a civilização ocidental e global antes e depois da cruel pedagogia do vírus. Então, proponho esse título inicial e passo, então, a uma breve leitura, a partir da qual nós efetuaremos o nosso exercício dialético. A presente reflexão, então, ela tem como ponto de partida, como o professor Paulo já havia mencionado, e objeto de diálogo, o texto de Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. Neste texto, o professor Boaventura de Souza Santos faz uma análise da conjuntura global que foi desencadeada pela pandemia do coronavírus, contextualizando-a num cenário muito mais amplo, que remonta, como o professor Paulo havia mencionado, em última instância,
a crise do paradigma cartesiano da ciência moderna e os seus reflexos nos mais diferentes âmbitos das sociedades industriais, técnico-científicas, capitalistas contemporâneas, perpassando pela queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e a hegemonia do modelo societário capitalista como única forma de organização social, política e econômica, além da equivocada solução neoliberal de procurar enfrentar todas as crises unicamente pela via econômica como panaceia para todos os males, incluindo a deficitária e insuficiente capacidade das sociedades contemporâneas no enfrentamento das questões ecológicas e climáticas, desembocando finalmente na crise desencadeada pelo coronavírus, como ponto de inflexão, diante do qual a civilização global se vê obrigada a tomar medidas restritivas de todo tipo e a inevitavelmente refletir acerca de si mesma e de seu modelo civilizatório, produtivo, econômico, social, político, sanitário, alimentar e educacional. Observem, então, que o panorama apresentado pelo professor Boaventura Santos não é nada singelo. Nada singelo. E, a partir desse panorama, nós caminhamos. A partir, então, da abrangência e da riqueza deste texto que Boaventura Santos nos presenteia, o qual, desde já, recomendo fortemente a leitura, assim que isto se fizer possível nas agendas de todos nós, eu fui tentado, inicialmente, a desenvolver uma trajetória muito mais ampla para esta oportunidade. No entanto, em diálogo com colegas mais lúcidos, experientes e objetivos, logo fui convencido de que, devido à limitação de tempo e de acordo com o contexto ao qual essa fala se destinaria, seria inevitável o que havia pensado originalmente, limitando-me, então, ao que consiste apenas ao quarto momento da proposta inicial, que incluiria ainda um primeiro momento intitulado O Arrependimento de Sísifo e Procusto, personagens míticos, em que se discutiria a crise do modelo científico-mecanicista, cartesiano-newtoniano, fundamento das sociedades técnico-industriais, e do antropocentrismo, que fundamenta a visão de mundo moderna e é central para a compreensão da crise ecológico-ambiental. Um segundo momento, que se intitularia O Descuido de Pandora, em que se cogita sobre o risco da perda da esperança, de que, apesar dos esforços que a humanidade possa fazer a partir de agora, se ainda haveria tempo hábil e possibilidade de reverter o quadro frente a determinadas situações, como as condições ambientais, por exemplo, ou se tudo o que podemos fazer neste momento é nos preparar para mitigar os estragos que seriam certos, dado a demora e a resistência da humanidade para implementar as mudanças de hábitos necessários para se evitar um cenário de crises mais severas e avassaladoras. O terceiro momento teria como título Hermes como educador. A abordagem seria voltada para a reflexão das mudanças no contexto da educação no e para o século XXI, refletindo-se sobre a inserção e o papel das mídias, sobretudo as mídias digitais, com o papel ativo, dinâmico, mas não central, atentando para a necessidade de que as mesmas, as mídias digitais, permaneçam e mantenham o seu papel de ferramenta didática, jamais retirando a centralidade do papel e da função dos professores, mediadores e facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Daí a analogia com Hermes, mensageiros dos deuses, isto é, aquele que serve de canal, que envia a mensagem divina, auxiliando na interpretação da mesma, e não como detentor e transmissor unilateral do conhecimento, como era compreendido o antigo e tradicional papel do professor, que poderia encontrar sua metáfora mítica mais adequadamente em Prometeu. E, enfim, o quarto ponto, intitulado A Civilização Ocidental e Global, antes e depois da cruel pedagogia do vírus,
sobre a qual falaremos agora. Então, estamos no quarto ponto, mas, mesmo apresentando nessa ocasião apenas o quarto e último ponto, que fora inicialmente pensado como roteiro possível para se desenvolver uma compreensão mais abrangente e profunda da atual crise civilizatória, na qual a humanidade planetária se defronta na contemporaneidade, em que o vírus do coronavírus consiste apenas em um ponto de inflexão, em que convergiram ou foram ressaltadas outras crises que já estavam em curso. Ainda assim, compartilho com vocês aqui o plano de curso desta reflexão em seu todo. E faço isso por dois motivos fundamentais. A necessidade de compreender a atual crise num cenário muito mais amplo, que remonta, em última instância, na crise do modelo civilizatório e societário ocidental, moderno, científico, tecnológico, industrial, mercantil, financeiro, que, uma vez que se expandiu e foi reproduzido em escala global, consiste mesmo em uma crise da civilização humana e planetária, que se vê, neste momento, convocada e impelida por questão de sobrevivência a repensar seu paradigma societário e civilizatório e fundamentá-lo em outros marcos. O segundo motivo é assumir pessoalmente, junto a vocês, o compromisso público de desenvolver os 3 primeiros tópicos apresentados anteriormente e compartilhá-los posteriormente convosco, a fim de que nosso diálogo possa ter sequência, dado que o tema em questão é de interesse público e que consiste em uma ferida aberta e latente para todos nós, e para o qual não é necessário que admitamos humildemente isto desde já, uma solução pronta e acabada. Ou seja, há muito mais a ser dito a respeito, e ainda mais a ser feito e realizado. Pois bem, dito isto, passemos agora a nossa reflexão acerca, e em conjunto com o texto de Boaventura de Souza Santos. No primeiro momento, voltemos nossa atenção ao instigante e polifônico título da obra, A Cruel Pedagogia do Vírus. Atentemos, sobretudo, ao adjetivo cruel. Inicialmente, a crueldade recai naquilo que a sabedoria popular já segreda, desde há muito tempo, como uma das vias universais, através das quais todo e qualquer aprendizado é adquirido, isto é, o amor ou a dor. Desse modo, a pandemia levou a humanidade a tomar consciência de suas mazelas do modo mais dolorido. Milhares e milhares de mortes criaram um cenário de luto coletivo, e o medo da morte que paira perigosa e silenciosamente em qualquer canto ou lugar, assombra a todos e todas como um inimigo invisível entre os viventes ou sobreviventes. A crueldade também se faz perceber de forma gritante em relação às profundas desigualdades sociais. Ou seja, no que diz respeito ao verdadeiro abismo que separa a parcela mais rica e abastada da sociedade, que por isso consegue se resguardar com mais segurança do perigo invisível que, em verdade, assola a todos e todas, desculpem, mas não de igual maneira, da grande maioria de excluídos ou de pessoas em situação de fragilidade, que em sua grande maioria já vive em situação de risco em tempos de dita normalidade, mas que na pandemia assume a linha de frente, estando exposta de modo mais explícito e enfático, e assim o fazem, e se assim o fazem, certamente não é por irresponsabilidade, mas por pura falta de opção na árdua luta pela sobrevivência. Além disso, a pandemia
inclusive conduziu os seres humanos, eminentemente sociais, a buscar no isolamento uma alternativa de sobrevivência. Mas, além da morte, universalmente presente, objetivamente, no caso da infelicidade, do padecimento de um familiar ou alguém próximo, ou tão somente como uma espécie de assombração que a qualquer momento pode nos vitimar ou vitimar algum de nossos entes queridos. Outras crueldades mais sutis, que em tempos de normalidade, ou de dita normalidade, permaneciam veladas pelo frenesi da corrida pela sobrevivência, emergiram e tornaram-se escandalosamente evidentes. As desigualdades sociais escancararam o abismo que expõe os menos favorecidos na linha de frente da vulnerabilidade. Além disso, o feminicídio e a violência doméstica expõem a face letal do patriarcado, opressor, machista e assassino. Se a pandemia, por um lado, revelou seu caráter cruel, escancarando e deixando abertas as feridas ideologicamente veladas em tempos da antiga normalidade, por outro lado, continuando ainda nosso exercício hermenêutico sob o título da obra, cabe nos perguntar agora: quais foram os ensinamentos trazidos pelo ou resultantes do coronavírus? Em outras palavras, qual foi a pedagogia do vírus? Nesse sentido, em momentos difíceis e obscuros, como o atual, em que tudo parece soar a desgraça e sofrimento, desculpem, então, nesses tempos, como o nosso, em que tudo parece soar desgraça e sofrimento, o duplo sentido da palavra crise em chinês, apresentado e enfatizado por Fritjof Capra em seu livro Ponto de Mutação, aproveito aqui para compartilhar com os colegas algumas obras que nos são caras nessa trajetória de compreensão do novo mundo. Entre elas está esse texto escrito ainda na década de 80 por Capra, O Ponto de Mutação, junto com outra de suas obras chamada A Teia da Vida. São bibliografias que nos auxiliam nessa empreitada. Acredito que também a trilogia do professor Yuval Noah Harari, seja outro ponto para nosso auxílio. Uma breve história da humanidade. 21 lições para o século XXI. E, completando a trilogia, o livro Homo Deus, são obras que também nos auxiliam nessa compreensão. Já mencionei a importância e a relevância de Edgar Morin, um dos maiores pensadores de nossos tempos, mas que nesse livro chamado Ciência com Consciência, nos esclarece de maneira bastante lúcida sobre o ponto de virada que se dá, sobretudo no contexto acadêmico, educacional, universitário. Enquanto que os livros de Capra, por exemplo, nos levam a um esclarecimento mais abrangente de como essa mudança de paradigma no cenário científico afeta os mais diferentes âmbitos sociais. Então, fica aí a dica e de auxílios aí, de formas que nós temos de subir nos ombros de gigantes, para que, então, finalmente, nós, pequenos, possamos enxergar mais adiante. Então, falando sobre o duplo sentido que Capra apresenta do termo crise nessa obra, um ponto de mutação. Ele fala que o termo crise remete a dois campos semânticos. Por um lado, a crise se refere às perdas, aos prejuízos e aos sofrimentos, mas, por outro lado, refere-se também ao sentido de possibilidade e abertura, oportunidade para que o novo e a novidade tenham espaço e surjam.
é igualmente um debate corrente nas ciências sociais sobre a questão de se a verdade e a qualidade das instituições de uma sociedade se conhecem melhor em situações de normalidade, de funcionamento corrente, ou em situações excepcionais de crise. Sendo assim, averiguemos então quais foram os possíveis conhecimentos, aprendizados ou lições decorrentes da pandemia do coronavírus. Para início de conversa, desculpem o breve vacilo, para início de conversa, então, a este respeito, é bom que digamos e ressaltemos isto desde o início, que a situação de crise imposta pela pandemia não pode ser claramente contraposta a uma situação de normalidade. Não é possível. A crise gerada pela pandemia não pode ser contraposta a um momento que nós podemos chamar de normal. Por quê? Basicamente, porque para a maioria da população mundial falta um parâmetro de normalidade em relação ao qual o cenário da pandemia atual pudesse ser contraposto. Desde a década de 1980, à medida que o neoliberalismo foi se impondo como versão dominante do capitalismo, e este se foi sujeitando mais e mais à lógica do setor financeiro, o mundo vive em permanente estado de crise. O que não é nada normal, pois conceitual, teórica e, inclusive, etimologicamente, toda a crise é, por natureza, excepcional e passageira, consistindo numa oportunidade para que, tão logo seja superada, um melhor estado de coisas seja originado e se coloque em seu lugar. A verdade é que o estado de crise permanente era sistematicamente construído, a fim de que determinados atores sociais, sobretudo os do mercado financeiro, tivessem seus interesses atendidos. Mesmo que para isto, uma parcela considerável da sociedade tivesse seus direitos e garantias sociais suprimidos ou precarizados. Por exemplo, a crise financeira permanente é utilizada para explicar os cortes das políticas sociais. Cortes em saúde, cortes em educação, cortes em previdência social, e infelizmente nós brasileiros sabemos muito bem o que significa isso, porque vivemos na pele isso, estamos vivendo na pele, vamos ser sinceros, né? Até agora. Ou a degradação dos salários. O objetivo da crise permanente não é ser resolvida. Mas qual é o objetivo deste objetivo? Basicamente são dois. Um, legitimar a escandalosa concentração da riqueza. E dois, boicotar medidas eficazes para impedir a iminente catástrofe ecológica. Neste sentido, a pandemia do coronavírus apenas intensificou, acelerou e agravou as crises que a humanidade já vinha sendo sujeitada. Daí seu impacto mais profundo e sua maior letalidade. Em muitos países, os serviços públicos de saúde estavam mais bem preparados para enfrentar essa pandemia há 10 ou 20 anos atrás do que estavam e estão hoje. Assim, a ideia de que basta liberar geral, ou seja, deixar tudo nas mãos do capital e da iniciativa privada, que todos os problemas sociais serão resolvidos, empiricamente caiu por terra. As sociedades neoliberais demonstraram-se extremamente ineficazes e ineptas no combate à pandemia. Outra falácia que fora igualmente desvelada empiricamente com esta pandemia é a de que as sociedades democráticas, industriais e capitalistas sejam o único modelo societário possível e viável e de que não haveria alternativa ao modo de viver imposto por tal modelo societário. Apesar da insistência no modelo, no discurso do modelo único de organização social, econômica e política,
Assim que a pandemia for anunciada, quase que imediatamente após, uma série de hábitos, relações, condições, percepções, ritmos, espaços, lazer, consumo, convivência foram rápida e radicalmente transformados. Segundo Boaventura de Souza Santos, cito, a ideia conservadora de que não há alternativa ao modo de vida imposto pelo hipercapitalismo em que vivemos cai por terra. Mostra-se que só não há alternativas porque o sistema democrático foi levado a deixar de discutir as alternativas. Como foram expulsas do sistema político, as alternativas irão entrar cada vez mais frequentemente na vida dos cidadãos pela porta dos fundos, das crises pandêmicas, dos desastres ambientais e dos colapsos financeiros. Ou seja, as alternativas voltarão da pior maneira possível. Fim de citação. Dentre todos os aprendizados forçosamente assimilados e trazidos pela cruel pedagogia do vírus, esta compreensão libertária e libertadora de que um outro modelo de organização social, política e produtiva é possível, talvez seja o aprendizado mais significativo e urgente. Sim, um outro mundo em que todos e todas integrem em fraterna união, uma nova sociedade atenta e voltada para a promoção e garantia da saúde, do bem-estar e da felicidade dos cidadãos e cidadãs, e não unicamente comprometido em servir a ganância vampiresca do mercado financeiro e de seus agentes, enriquecendo sempre mais e mais alguns poucos, às custas da precarização das condições de vida da grande maioria e do comprometimento cada vez maior da natureza, das condições ambientais e ecológicas. Uma nova organização econômica, uma nova forma de fazer política e uma nova humanidade ainda são possíveis. Digo, ainda é possível. Expressando aí um posicionamento esperançoso diante das, ao que tudo indica, árduas e pedregosas situações que aguardam a humanidade em um futuro próximo. Já há algum tempo, deixou de ser consenso entre a comunidade científica a compreensão de que bastaria uma mudança de hábitos para se evitar catástrofes e calamidades mais extremas. Muitos cientistas de diversas áreas asseveram que, por exemplo, em relação às questões ambientais e climáticas, o tempo de inflexão, ou seja, tempo em que uma mudança de hábitos poderia reverter ou evitar os fenômenos mais extremos, já se foram. Restando atualmente à humanidade, segundo estes cientistas, apenas o esforço de trabalhar intensa e comprometidamente no sentido de mitigar os estragos, que, segundo eles, já é certo e inevitável. No entanto, a cruel pedagogia do vírus, brincando e recorrentemente com o título, belíssimo título, né? Muito apropriado. A cruel pedagogia do vírus que foi imposta para a humanidade não foi marcada apenas por sofrimentos e perdas, lembrando do outro sentido da palavra crise. Mesmo neste cenário repleto de tanta dor e sofrimento, é possível também vislumbrar alguns aspectos positivos. Um desses aspectos consiste na constatação da diminuição da poluição atmosférica. Especialistas da qualidade do ar da NASA afirmaram que, cito, nunca se tinha visto uma quebra tão dramática da poluição numa área tão vasta. Fim de citação. Será que isto significa que a única forma de evitar a cada vez mais iminente catástrofe ecológica seria através da destruição em massa da vida humana? Cruel essa compreensão. Outra questão bastante debatida em relação ao combate à expansão do contágio do coronavírus se refere à eficácia dos métodos repressivos e de vigilância particularmente rigorosos impostos pela China à sua população. A este respeito,
Será que quer dizer que as mudanças, que as nossas democracias carecem de capacidade política para responder às emergências? No entanto, talvez não seja exatamente este o caso. Em pesquisa encomendada pelo The Economist, no início deste ano, um dos aspectos constatados foi que as pandemias tendem a ser menos letais em países democráticos, devido à livre circulação da informação. Contudo, como ressalta Boaventura de Souza Santos, como as democracias estão cada vez mais expostas às fake news, teremos de imaginar soluções democráticas assentes na democracia participativa ao nível dos bairros e das comunidades e na educação cívica orientada para a solidariedade e cooperação, e não para o empreendedorismo e competitividade a todo custo. Fim de citação. Outro aspecto positivo que emerge no contexto pandêmico, especialmente no cenário nacional, foi a significativa percepção do valor fundamental dos serviços públicos de saúde. O processo de vacinações no Brasil foi simbolicamente marcado por fotografias em que os vacinados expunham cartazes contendo a mensagem "Viva o SUS!". Tal percepção pública da importância e do valor vital de bons sistemas públicos de saúde, como o SUS, por exemplo, é fundamental para a garantia do bem-estar e da saúde da população. Pois, no combate a uma pandemia como a do coronavírus, por exemplo, somente com bons sistemas públicos de saúde é possível fazer testes gratuitos e determinar os tipos de influenza que vem afetando a população em dado momento, direcionando-se assim medidas preventivas com maior eficácia. Uma palavra ainda sobre o grave problema das sociedades contemporâneas em relação às fake news e o perigo desencadeado e resultante da desinformação. É sabido, já há algum tempo, que encontra-se em curso uma acirrada disputa geopolítica entre Estados Unidos e China pela hegemonia global. No entanto, em alguns contextos ocidentais, especialmente na mídia norte-americana, a narrativa midiática da pandemia assumiu um caráter evidentemente tendencioso, em que intencionalmente procurava-se demonizar a China. Subliminarmente, a mensagem que pretendia se vincular a tal atitude midiática era: se a China é incapaz de prevenir tamanho dano para a saúde mundial, e além disso, de o superar eficazmente, como confiar na tecnologia do futuro proposta pela China? Discussão sobre a tecnologia 5G, né? Que cada um de nós pode buscar mais informações, né? Mas pergunta-se: terá o vírus deveras nascido na China? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a origem do vírus ainda está indeterminada. Não se sabe. Desse modo, é por isso irresponsável que a mídia norte-americana, procurando, em verdade, esconder a incompetência de seus governantes no combate à pandemia e a falta de um serviço público de saúde naquele país, construa midiaticamente uma narrativa com este terror, gerando intolerância e ódio, culpabilizando determinado povo ou nação como causa do vírus sem qualquer comprovação empírica. Enfim, concluindo este momento de fala e reflexão, mas sem nenhuma pretensão, evidentemente, de esgotar o assunto, gostaria de enfatizar que os ensinamentos trazidos pela pandemia do coronavírus são muitos e diversos. Porém, o quanto destes ensinamentos converter-se-ão em aprendizado por parte da humanidade, só o tempo revelará. Por outro lado, a cruel pedagogia, através da qual esta pandemia trouxe seus ensinamentos, poderá ser amenizada se a humanidade, através de seus governantes, da sociedade civil e das empresas, colocarem em prática as medidas necessárias,
compreendendo que esta não é uma crise passageira e que não podemos, e não há como simplesmente voltarmos ao modo de vida vigente antes da pandemia do coronavírus. É uma ilusão. O mundo, de há pouco tempo atrás, já não existe mais. Esse saudosismo para que tudo volte como era antes, ele não se fundamenta e só atrapalha a sequência da caminhada humana, que tem tantas urgências como demandas do dia. Para finalizar, cito esta passagem do texto de Boaventura de Souza Santos, a fim de que nós continuemos a pensar sobre o assunto. Diz Boaventura de Souza Santos: os médicos sem fronteiras estão a alertar para a extrema vulnerabilidade ao vírus por parte de muitos milhares de refugiados e imigrantes detidos nos campos de internamento na Grécia. Num desses campos, campo de Moria, há uma torneira de água para cada 1.300 pessoas e falta sabão. Os internados não podem viver senão colados uns nos outros. Famílias de 5 ou 6 pessoas dormem num espaço com menos de 3 metros quadrados. E isto também é a Europa. A Europa invisível. Como estas condições prevalecem igualmente na fronteira sul dos Estados Unidos. Também aí está a América invisível. E as zonas de invisibilidade poderão multiplicar-se em muitas outras regiões do mundo. E talvez mesmo aqui, bem perto de cada um de nós. Talvez baste abrir a janela. E com esta belíssima citação, que nos leva a uma clareza dolorida sobre o contexto diante do qual nós somos colocados, eu concluo humildemente a minha fala e espero que esteja à altura do convite que me foi feito e das valorosas pessoas que aqui me ouviram e com as quais eu compartilhei essas questões. Muito obrigado. Eu trago hoje uma discussão aqui, talvez de um outro lado, muito mais de angústia e, ao mesmo tempo, que não tem novidade para nenhum dos senhores. Mas eu, como professor, próximo até, né, digamos, da aposentadoria, dediquei minha vida estruturando uma instituição, estruturando o ensino, pelo menos cooperações internacionais latino-americanas, que sou apaixonado por essa questão que muitas vezes nós damos tão pouco valor, né? São os latinos americanos. Então, a minha fala, ela não é uma fala de um estudante, não é uma fala de um cara letrado, mas de uma pessoa que passou sua vida praticamente numa gestão de uma questão universitária. E, ao mesmo tempo, é o que me traz uma angústia, porque tem coisas muito claras que todos nós sabemos e nós continuamos reproduzindo por vários aspectos isso. Eu não me sentiria competente para discutir aqui o ressignificado do ensino superior da pós-pandemia, de forma alguma, né? Mas discutir um pouco o que somos, o que éramos e onde nós pretendemos chegar, ou eu acredito que a gente possa chegar com isso, né? Fico muito feliz quando vejo Lídia aqui, né, que tive a oportunidade de trabalhar trabalhamos juntos, fui professor do deputado Cleiton, que, né, muito me honra, né, como do Rogério, como do professor Dr. Maurício hoje, são pessoinhas muito especiais para mim. Então, eu queria, como disse, trazer só angústias que vocês já conhecem, mas angústias que, de repente, eu gostaria de compartilhar. Vocês estão vendo aí o meu compartilhamento, a tela? Estamos sim, professor, está tudo certinho. A tela está na primeira
Isso, está Ok. indo para a segunda agora. Então, Perfeito. vamos lá. O cenário da pós-pandemia, né? Como é que o ensino superior da pré-pandemia, como é que funcionava a questão do ensino superior? Ou seja, como é que ele era ou como é que ele ainda é? Gente, uma das coisas que a gente se preocupava demais, estrutura física. Quando a gente discutia universidade, Ministério da Educação e Cultura, sempre a principal dificuldade que nós sentimos hoje numa questão da educação era, como é que é a estrutura física? Várias vezes que nós fomos discutir uma questão de curso superior, o conteúdo discutido, a estrutura curricular era muito colocado muito em segundo plano, porque a estrutura física sempre vinha em primeiro lugar. Eu me pergunto, né? Até 2 anos atrás, presença obrigatória de 75% de presença dos alunos em sala de aula. E nós acreditávamos profundamente nisso. Ou seja, aluno, além de nota, presença obrigatória. E essa obrigatoriedade, por mais que já houvesse o ensino à distância, nós tínhamos também um racha fenomenal de professores do ensino presencial e professores de ensino à distância. Não foi uma ou 2 vezes que eu vi várias discussões de professores que não acreditavam em absoluto na educação à distância, porque a presença do aluno dentro de sala de aula levava a um chamado conhecimento. Notas. Principal forma de avaliação, provas. E isso, quantas vezes colocamos, desde os conselhos universitários, regras. Uma vez aqui nós tivemos tanto primor por avaliações que o nosso aluno não tinha aula, só tinha prova, né? E, de repente, nós sempre colocamos como as avaliações como uma forma de verificar conhecimento, né? Verificar se realmente o aluno tinha aprendido alguma coisa. Tecnologias utilizadas timidamente. Um grande avanço que nós tivemos foi quando nós começamos a usar os data show. Ah, que fantástico, né? Era uma tecnologia fantástica, mas a tecnologia mesmo, uma discussão um pouco mais profunda, nós tínhamos grandes dificuldades de utilizar em sala de aula. Metodologias tradicionais. O professor como centro do processo, sempre. O professor ali à frente, o professor discutindo, o professor colocando as normas, as regras e construindo uma forma de conhecimento, muitas vezes extremamente tradicional. E nós sentimos o aluno muitas vezes reclamando, e eu não digo, gente, eu coloco aqui, se eu estou colocando de uma vivência que muitas vezes nós queríamos que o aluno satisfizesse as necessidades da instituição e não a instituição do próprio aluno, né? Então, como eu coloquei como era, ou ainda é, porque nós ainda não retornamos depois desse 1 ano e meio. Eu fico pensando, mínima coisa, será que é possível a gente discutir agora, depois de praticamente 2 anos, que nós ainda vamos discutir como prioridade presença obrigatória? Será que hoje nós ainda vamos chegar e realmente discutir estrutura física como fundamental para um processo de conhecimento? Será? Quando a gente... Aqui, o Ramos, né, que foi membro do Conselho Nacional de Educação,
ele afirmou assim, ele foi secretário também de Estado de Pernambuco, ele falou assim, o Brasil ainda tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Isso ele falou em 2012. Século XIX, vamos ser francos, né? Nós ainda temos uma escola, muitas vezes, que vem com um processo de produção em massa. Professores do século XX, todos nós fomos formados nele. Nós que estamos aqui, vamos olhar a realidade em que nós fomos formados na universidade, dos nossos professores. E alunos, eu já estava na faculdade, acredito que muitos de vocês também estavam, não existia sequer um celular. Você queria namorar, paquerar, você ia para uma fila de orelhão, né? Biblioteca, o sentido de uma biblioteca como era, fila de espera para pegar um livro, né? E demorava-se e tudo mais. Mas, aí quando a gente faz assim, e esses dias eu me vi pensando isso, visitando até uma escola, né? Pensa no primeiro dia que você entrou numa sala de aula, na sala de aula do primeira série do ensino fundamental. Como é que ela era? Como é que eram os professores? Como é que era a estrutura da sala? Né? Como é que ela era? E aí, gente, quando a gente vai numa escola de 1895, a gente se depara, exatamente como vocês sabem disso, com uma coisa muito conhecida. O mundo já não é o mesmo, muita coisa que mudou radicalmente, mas a gente entra numa sala de aula, a gente reconhece ela tranquilamente. 1895, e vamos pegar hoje a maioria das salas de aula. E aqui eu estou falando isso muito mais por uma questão, além de estrutura, eu estou falando muito mais dessa questão do centro de uma atenção, né? Porque aquela história assim, esse pensador, né, que é um educador canadense, ele colocou: o ensino mantém em sua essência os princípios de produção em massa. Rubem Alves também todos vocês já conhecem um pouco, quando ele falava que ele falava até de professores, né, que de repente os professores são produzidos em lotes, o tempo todo em lote. As graduações é lote. E a gente começa a pensar até que ponto a nossa educação não continua tendo produções em massa, né? E eu gostei muito desse desenho aqui, porque eu acho que faz muito uma questão nossa. A gente vai ter que ter uma seleção justa, todos vão fazer uma prova. Por favor, subam na árvore. Gente, quando a gente está numa sala de aula, e aí vem as minhas angústias enquanto um dirigente, eu vou colocar para vocês muito mais angústia como dirigente. A gente não pensa, a gente não consegue imaginar que, embora cada aluno tenha o seu modo de ser, o seu modo de pensar o mundo, o seu modo de interagir, nós queremos que eles façam as coisas da mesma forma. O nosso processo de avaliação, muitas vezes você chega numa prova, muda uma prova aqui, uma prova ali, outra, e a gente quer o mesmo desempenho. Nós estamos numa discussão muito profunda. Por que tem que ser prova? Por que um cara não pode, uma pessoa não pode pegar aquele conhecimento e transformar e mostrar o que sabe daquele conhecimento? Através de projeto ou através de... Por que o aluno não pode escolher a forma de ser avaliado? De verdade. Porque é um dever nosso avaliar, sim. Agora, será que ele não pode escolher a forma de ser avaliado? A forma que ele se identifique mais de pegar aquele conhecimento produzido conjuntamente e expressar isso? É complicado? Lógico que é. Porque toda vez, quando você para de produzir as coisas em massa, você vai ter que olhar a individualidade
E nós? Como é que nós ficamos nisso? Mas é uma discussão que a gente precisa ter. A universidade, com toda franqueza, ela precisa resgatar a sua relevância. E a relevância não só no mundo de pensar, no modo de pensar, no mundo, né, que aí está, mas para o aluno que frequenta. E, de repente, será que nós temos feito isso de verdade? Hoje, e eu sou testemunha aqui, estou vendo nascer, dia após dia, chamado universidade corporativa. Por quê? E, de repente, nós estamos sentindo cada vez mais os alunos, nós estamos discutindo, nós temos angústias, nós temos... Mas cadê o aluno? Onde que o aluno está indo? Ele está indo para outra universidade? Ele está indo para quê? Ou ele está deixando de estudar? Ou ele está buscando o que faz sentido para ele? E aí a angústia que nós temos, que sentido que nós temos hoje na vida do nosso aluno, né? Não é o sentido que eu acho que eu tenho, não, mas para o aluno, qual o sentido? Com isso veio a pandemia. E todos nós nessa grande discussão de mudança. Todo mundo estava falando. E aí eu posso falar com vocês. Concretamente, né? O UNES, e aí me permitam falar um pouco dessa instituição, há 4 anos no seu Congresso Internacional, atrás, veio com o tema disrupção. Porque a gente estava sentindo o mundo mudar. E mudar muito. E não é sentindo, não, é vendo. Porque eu tinha um sonho, nessa época, enquanto UNES, de um tempo atrás. Eu queria entender, não só ouvir, mas como é que eu ia colocar o mundo dentro de sala de aula e como é que nós íamos levar os alunos para dentro de sala de aula. Gente, quando você está numa universidade federal, muitas vezes é extremamente... tem alguns mecanismos, né, que até facilitam um pouco uma questão de internacionalização, né, contatos que se tem, a própria credibilidade de uma instituição. Mas uma fundação de Varginha, sul de Minas, como é que a gente poderia fazer um processo de internacionalização do ensino? Meu aluno não fala inglês. Meu aluno, na grande maioria, trabalha o dia inteiro para pagar mensalidade e estudar à noite. Como é que eu vou falar desse aluno internacional, desse aluno ter a oportunidade de beber o mundo, conhecer o mundo, para trazer para cá a experiência de mundo e mudar uma realidade, tendo não só teoricamente, mas também sentindo que é possível fazer a diferença. A vida do aluno, a vida que, de repente, não só é intelectual, mas experiências, né? E foi nessa época que nós conseguimos, sim, criar uma organização internacional, América Latina e Europa, onde conseguimos, sem a ajuda do governo em nada, conseguimos mandar, no início da pandemia, 60 alunos por semestre para fora e receber 60 alunos. E foi muito bom. Recebemos alunos da África, da Ásia, da Europa, América Latina. Por que estou colocando isso? Porque nessa mudança toda, a gente já tinha notado que a educação estava passando por um processo de mudança de paradigma. Com tecnologias, com interações, com linhas de discussão, linhas de pesquisa, já estava mudando isso. Só que a pandemia, ela veio e ela mudou isso, né? E quando você vai olhar uma realidade que veio uma pandemia, que pega umas instituições, todos nós, de uma coisa muito brava, nós vamos ver o seguinte: se já estávamos muitos alunos, porque nós, enquanto universidade, a nossa alma, a nossa essência é o nosso corpo discente, tá, né? Ou seja, não tem o porquê falar de universidade sem aluno. Uma universidade trancada nos seus muros, discutindo e falando para a própria academia, não faz mudanças profundas sociais. A academia falando para a academia é muito
pouco diante desta realidade que nós temos do nosso discente. E aí, quando a gente chega, né, e vai vendo essa realidade nua e crua que a pandemia trouxe, com essa grande dificuldade financeira, com essa desigualdade monstro que tem esse país, e vai ficando cada vez mais. Desculpem se tem aqui alguém, mas só não tem oposição quem não tem posição, mas com um governo muito mais desgoverno do que do governo, do qual o simples uso de uma máscara, o simples uso de uma máscara é questionado. Ou seja, no meio disso, nós sentimos alunos, cada vez mais, os discentes universitários, trancando seus cursos, não tendo condição de manter ou mesmo continuar com a sua profissão. Com aquele sonho, porque querendo ou não, gente, hoje um aluno vai, e vocês sabem disso, para o ensino superior, ele não vai porque ele não tem nada para fazer. Ele vai porque ele quer uma qualificação que dê ele condições de entrar no mercado de trabalho. Uma qualificação que faça sentido a ele. E nós temos que dar isso, mas também temos que dar uma coisa que é cada vez mais forte, que é a humanidade. É o sentido de ser humano, de um ser social que muda, interfere, realiza uma sociedade. E aí nós sentimos uma realidade crua, dura de uma pandemia, né? E quando ela vem, e todos nós assustamos, embora estávamos falando, mudança, disrupção, etc., nós vamos ver alguns efeitos da pandemia que são, todos nós sentimos, né? A disseminação de fake news. Hoje ninguém mais consegue falar se não tiver o mínimo de consciência o que é e o que não é. As informações falsas, cada vez mais criando, não digo valores, mas criando visões deturpadas, tanto de um processo social, como de um processo educacional, como de uma vivência em comunidade. Porque hoje, vamos ser francos, olha a sociedade, os governos de uma sociedade em que nós estamos. Até então, até um tempo atrás, se falasse alguma coisa com qualquer um de nós nesse sentido, a gente iria rir, né? Principalmente a minha geração, que teve na rua tomando, desculpe o termo, burdoada nas costas, por acreditar profundamente no movimento de diretas já, de uma democracia. Hoje, quando a gente olha os efeitos da pandemia, parece agora, na disseminação de fake news, parece que falar de democracia é um pecado. Falar de democracia virou um trem, como se diz assim, não, você é conservador. Falar de democracia é como se você fosse totalmente retrógrado. E nós, na universidade, precisamos ter esse discernimento, né? Ou seja, outra coisa, no meio de uma pandemia, dessa discussão toda, a gente veio com o ensino remoto emergencial, né? A gente viu. Ou seja, pegamos as aulas que, dentro de sala de aula, já estavam maçantes e jogamos 50 minutos de sala de aulas aqui na internet. E nessa hora, nós também entramos numa grande confusão. E é a hora que a gente nos vê enquanto seres humanos mesmo e educadores. A gente descobriu que o olhar do nosso aluno, o estar no espaço com esse aluno, é que me faz sentir pulsante enquanto profissional. E nós tivemos que descobrir que aquela convivência tão rotineira que a gente tinha faz parte de uma vitalidade do nosso processo educacional. E o ensino remoto,
não parou uma série de questões, mas que resultado concreto nós podemos tirar dele? Nós ainda vamos ter que ver isso um pouco, né? Nós tivemos que nos deparar com a ineficiência e o despreparo de uso das tecnologias educacionais. Se nós tínhamos uma resistência danada de achar da questão do EAD, a hora que a gente chega que nós vamos, não é EAD, mas o ensino online e as ferramentas para isso, e o preparo para isso, e o estar na frente das câmeras para isso, até luz. A gente começou a discutir que tipo de luz. Esse efeito a pandemia nos trouxe, nos fez recriar as coisas. E a gente viu também que tanto nós, como professores, e os nossos alunos não estavam preparados o suficientemente para esse novo tempo. Esse efeito da pandemia que nós hoje levantamos, nós ainda não conseguimos aprofundar e saber concretamente o que isso representou ou vai representar nesse tempo que virá. Nós podemos supor, mas nós ainda não conseguimos. É muito recente para que a gente possa afirmar o que vai acabar acontecendo com isso. Ou seja, nós tivemos que nos adaptar a esse tempo, nós tivemos que nos adaptar a essas situações, nós tivemos que rever nossos posicionamentos. A ABMS, eu acho que muitos de vocês conhecem, a Associação Brasileira de Mantenedoras, né, de Ensino Superior, eles têm colocado o seguinte: até 2023 nós teríamos mais alunos em EAD do que alunos presenciais. Hoje já começa a se discutir, não é mais EAD, nem presencial, mas com o ensino híbrido. Vai ter um tipo de ensino, o híbrido, no qual o presencial e o AD vão se mesclar. E nós não teremos mais essa discussão. É EAD ou é presencial? É ensino. E nós vamos ter que ver o que isso significa. Nós vamos ter que nos recriar de novo. Nós vamos ter que dar uma resposta aos nossos alunos que chegam a cada dia na universidade com tecnologias e interações do mundo totalmente diferentes. Esse aluno. E quando a gente diz o ensino híbrido, que linguagem usar? Como dar sentido a esse tema? Porque nós temos uma coisa muito, muito clara. Nós vivemos na universidade há um bom tempo, todos nós aqui temos já uma visão de mundo consolidada, estudamos para isso. E agora está chegando uma geração, digamos, século XXI, né, que nasceu em 2000 e já está no 3º ano hoje do ensino superior. E que começa a ver o mundo de forma diferente. E ele tem recurso diferente do que nós tínhamos. E todos nós sabemos, que várias profissões hoje, porque vai para o ensino superior um aluno e ele vai procurar se qualificar também profissionalmente. Nós sabemos que várias delas vão deixar de existir em 5, 10 anos. Como é que nós vamos lidar com isso? Concretamente. E aí a gente vê algumas coisas doidas, né? Como, de repente, grandes empresas como Google e várias outras colocando o seguinte: larga a universidade de lado. Para com isso. Eu te formo. Em 6 meses eu dou o que você está esperando. E a gente tem visto isso claramente. O que nós temos feito concretamente? Fala, não. Como é que nós temos que mostrar ao nosso aluno? Porque nós sabemos a relevância da universidade. Nós sabemos. Agora, como é que nós vamos mostrar a essa nova geração esta relevância? Falando que a gente crê?
somente simples assim? Ou nós vamos ter que ter a coragem de nos repensar? Ou, pelo menos, colocar de uma forma palatável a essa nova geração tudo isso que nós acreditamos também como relevância. Mas a pandemia também trouxe novas oportunidades, né? Que, para mim, foram muito claras essas oportunidades, né? Novo modo de pensar. Não tem mais jeito. Hoje o professor Luciano falou isso um pouco antes aqui. Não vamos esperar que o mundo volte a ser o que era. Não vai voltar. Não tem como voltar. Os parâmetros mudaram. Os conceitos mudaram. As dificuldades mudaram. As potencialidades mudaram. Então, não vamos pensar que vamos resolver os problemas como sempre resolvemos, porque nós não vamos. Vieram tecnologias mais inclusivas, e isso é importante. Porque quanto mais inclusiva, mais nós teremos condição de fazer a diferença. A diferença numa sociedade tão diversa e numa sociedade tão sofrida e com tão pouco acesso de várias classes sociais ao ensino. Então, nós precisamos ter isto claramente, né? Novas formas de cooperação. Por quê? A gente está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Mas, de repente, a gente começou a ver que como é que a gente pode cooperar de forma diferente? Como é que a gente pode trazer experiências diferentes para dentro da nossa sala de aula? Como é que nós podemos repensar isso? Então, uma das coisas que abriu N possibilidades, cooperação internacional, né? Aqui, eu coloquei só um pouco para vocês aqui, um mapa de onde a gente tem atividades sobre isso. Mas a cooperação internacional nunca foi tão fácil como hoje. Trazer para dentro da nossa sala de aula o mundo e levar a nossa sala de aula para o mundo. Inclusive, nós estamos aqui, né? Eu acho que vocês já ouviram colocar os cursos COIO, que nós estamos aqui, aprendizagem colaborativa mesmo, internacional online. Hoje eu não tenho porquê, já que nós estamos numa questão online, já que nós estamos aprendendo tecnologias cada vez mais, já que às vezes nós temos parcerias, por que não? Por que não criar uma sala de aula diversa, com culturas diversas, com pensamentos diversos? Por que não? E nós estamos fazendo esses testes aqui profundamente. Então, por exemplo, estamos acabando de abrir aqui 40 alunos, uma sala virtual, tem de 4 a 9 semanas, tem 6 países, 5 fusos horários convivendo. Por que não pode? De repente nós temos Brasil, né, isso que está acontecendo agora, Brasil, México, Japão, Cabo Verde, Índia e Butão. Ou seja, tem professores de lá e professores de cá, criando e discutindo coisas. Lógico que nós podemos, nós precisamos acreditar na diversidade e na inclusão e desenvolver competências. É possível? Lógico que é. Agora, para que eu chegue a um processo assim, nós precisamos cada vez mais conhecer o universo fora de nós, né? E aí a gente pensa assim, a maioria das vezes, eu caí do cavalo. Vai ser difícil a gente ter experiências assim, porque os meus alunos não falam inglês. E a gente acaba descobrindo que isso muitas vezes é verdade. Mas nosso aluno entende um espanhol muito legal. Então nós temos aqui, como agora vamos começar uma sala de aula só com países de língua portuguesa. Porque não pode aproximar as universidades
conhecer o que está acontecendo em cada mundo, mostrar as diferenças, assumir essa questão. Então, isso, aquele aluno, e nós estamos fazendo pesquisas muitas vezes em cima disso, porque aquele aluno que não podia sair daqui para ir para outro lugar, ele tem hoje a possibilidade de estar convivendo com culturas, pensamentos e dificuldades diferentes. Como aqui, uma sala de aula dessa, extremamente diversa. Você vai ver a dificuldade de Cabo Verde e você vai ver hoje uma experiência gigantesca do Japão. Como é que isso pode fazer sentido? É democratizar o saber. Nós precisamos disso. E após pandemia? Nós vimos antes como éramos, estamos fazendo várias coisas agora. E após pandemia? E aí a gente tem que falar, pô, legal, companheiro, você está falando umas coisas, né? Bom, mas você está esquecendo de algumas coisas, né? Que, de repente, 46% dos municípios brasileiros não possuem a infraestrutura necessária para oferecer o ensino à distância. Isso é um dado do BID. Como é que você está falando essa questão toda se 46% dos municípios não possuem infraestrutura necessária? Porque tudo isso é muito bom, mas nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, dessa questão, dessa desigualdade social. E aí, o professor antes de mim colocando também uma série de questões agora, né? Em relação ao 5G. Acho que todos aqui já estão estudando sobre isso, ou, de repente, pesquisando sobre isso, aquela grande discussão China, Estados Unidos, e briga de cá e briga de lá pela tecnologia 5G, mas de verdade, essa 5G, o que nós vamos ter e fazer concretamente para esses municípios? Para o mundo em que vivemos, fantástico. Mas como é que nós vamos discutir isso, né? Também, ao mesmo tempo, quando o BID também, né, vai colocando que, de acordo com essas projeções hoje colocadas, né, os alunos ricos sairão dessa pandemia 2 anos e meio à frente dos alunos mais pobres em relação na educação, digamos assim. E aí nós precisamos pensar muito claro como é que nós vamos dar condições à equidade de acesso. Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho discutido também um pouco com redes estaduais, redes municipais, né? Eu tenho discutido um pouco com escolas e começa uma grande discussão: quantos anos de atraso que essa geração hoje pode vir a ter? Eu não sabia. E esses dias eu estava numa discussão e onde uma superintendente de ensino falou: olha, os alunos estão tendo dificuldades da fala até com a pandemia. E como é que nós vamos trabalhar isso, né? Gente, eu sou um eterno sonhador, né? Mas eu acho que a gente tem que sair de umas premissas que dependem muito da gente. Nós não podemos ter mais a síndrome do patinho feio. Não é aquele negócio de virar e falar assim: pô, mas nós estamos muito atrás. Estamos sim. E como é que nós vamos mudar isso? De verdade. Como é que nós vamos usar dessa tecnologia hoje, que está colocada à disposição para isso? Será que nós vamos ter que ter nas escolas centros de discussão e nas universidades, principalmente que nós estamos discutindo aqui, discussões mais claras dessa questão dessas tecnologias? Será que nós, com essa tecnologia, vamos mudar a nossa postura diante dos nossos alunos? Ensino híbrido. Nós vamos entrar nesse processo de discussão, entrar profundo, ou vamos deixar os grandes grupos econômicos
né? Os grandes, quando eu digo grandes grupos mesmo, é que tem milhões de alunos, ditarem essa discussão. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos assistir? Ou nós vamos discutir que o nosso modelo é o modelo certo? Ou nós vamos começar a abrir um pouco a nossa percepção de mundo, já que mudou? Como é que nós vamos interferir nesse processo de mudança? Nós temos que ver que hoje os planos de ensino têm outras características muito claras. Com a tecnologia que tem hoje, será que a gente tem que continuar do mesmo jeito, com o mesmo estilo de aula, com as mesmas discussões? Será que não está na hora de a gente repensar as coisas? Isso são angústias que eu tenho, porque eu não tenho respostas. Eu tenho angústias. Formas de avaliação. A coisa mais difícil que a gente tem é quando você leva algumas discussões e fala, vamos mudar. Nós não conseguimos pensar de forma diferente aquilo que nós aprendemos. Muitas vezes funciona a nossa cabeça. Hora aula, carga horária. A gente não consegue pensar num processo avaliativo que não seja aquele acostumado. Ou plano de ensino. Nós estamos aqui numa discussão, e depois a professora pode até falar melhor do que eu, que está em sala, né, que está ali, mas nós estamos discutindo aqui uma questão do U21, que a gente está chamando, né? É mudar totalmente isso, sim. 40% de aula teórica, 40% de projetos, de toda a estrutura, e 20% de trabalho mesmo, de inserir esse pessoal dentro desse novo contexto. Novos tipos de curso. Não dá mais. Não dá mais. Se a gente começar a pensar, nós vamos ver que a universidade, em pouco tempo, os cursos superiores que nós oferecemos vão deixar de existir, principalmente vindo a questão do 5G. Então, mais do que nunca se faz necessário a gente dar autonomia para esses alunos. E a autonomia requer o quê da gente? A coragem de abrir mão de coisas que nós já conhecemos, ou que nós escolhemos para o aluno, ou que nós trazemos para que o aluno possa perceber. Então, este grande tempo, e aí eu falo assim, que eu aprendo muito dia com a equipe que trabalha comigo, e eu aprendo mesmo, porque trazem discussões, muitas vezes, que nós ainda não temos resposta. Mas, com certeza, nós temos buscado e muito fazer coisas diferentes, espaços diferenciados, discussões e avaliações totalmente diferenciadas. Porque a gente entende que hoje o compartilhamento é mais do que qualquer coisa que a gente precisa ter. Eu falo que ainda, como professor, quase aposentando, e vi uma instituição praticamente de ensino nascer, né? Eu acho que a gente um dia tem que ter coragem de abandonar aquele ser professor e a gente ter a coragem de ser coautor de vida. Coautores de vida. E isso é complicado muitas vezes, porque além de cooperar, a gente tem que sair de uma outra ótica. Então, diante disso que eu estou colocando para vocês, que eu não tenho resposta, porque eu digo que hoje eu estou em crise. Igual, por exemplo, né? Eu quis fazer um doutorado agora, próximo de aposentar, por 2 motivos. Muito claro. Eu queria sentir o que mudou do meu mestrado de 20 anos atrás, que o mundo era totalmente diferente, para o doutorado agora. Postura, discussões, pontos de vista. E outro também, uma questão pessoal, como eu sou da área de humanas, a partir do momento que o presidente começa a questionar
a pesquisa na área de humanas, até como protesto eu tenho que entrar nessa pesquisa e entrar num projeto pessoal mesmo na hora de aposentar, para falar, não, compensa jogar a vida nisso. Nós somos da área, não acreditamos nisso. Então, gente, um ressignificar, né, que está aí, eu ainda coloquei isso, que eu fui, se ressignificar, o que vem a ser? Né? É esse verbo transitivo, caracterização de atribuir um novo significado, geralmente a partir de uma mudança na percepção de mundo. E o ensino superior? Como é que nós vamos ressignificá-lo? Qual a nossa mudança de percepção de mundo que vai nos dar competências e condições para ressignificar a educação, né? Então, eu queria trocar essas angústias com vocês, muito mais de uma pessoa realmente que está à frente de algo e que também se sente e tem aquela postura até meio filosófica, né, da minha graduação, de falar assim, não tem vergonha nenhuma de falar que eu não sei. Mas com a busca, isso nós estamos muito. Isso é meio de errar, né? A gente aprende algumas coisas também. Quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente acerta. Muito obrigado.